CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Hoje o quadro de saúde aqui do CBN Saúde é sobre arritmia cardíaca e morte súbita. Olha só esse número, mais de 320 mil mortes, né, pelas questões de arritmia e morte súbita são registradas no Brasil todos os anos. São um número que preocupa e esse assunto a gente vai conversar agora com o Dr. Guilherme Bertão, ele que é cardiologista do Hospital Proncor aqui em Campo Grande. Dr. Guilherme, mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ginês, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente falar desse assunto tão importante. Vamos começar do começo. Arritmia cardíaca, né? O que é uma arritmia e a pessoa consegue perceber que está com arritmia? A arritmia cardíaca é toda alteração na formação ou na condução do estímulo elétrico do coração. E na maioria das vezes a pessoa consegue perceber, ela vai apresentar pelo menos algum sinal relacionado a essa arritmia. Existem, claro, alguns casos que são assintomáticos, e aí a gente consegue fazer o diagnóstico apenas nas avaliações rotineiras. A gente eventualmente pode ter situações nesse sentido, mas normalmente tem alguns sinais ou sintomas que podem sugerir a presença de alguma arritmia. E tem vários tipos de arritmia? Sim, quando a gente fala em classificações, tipos de arritmia, a gente tem algumas formas de classificar. A mais comum delas é relacionado ao número de batimentos por minuto. Então existem aquelas arritmias em que o coração ele fica muito acelerado, que nós chamamos de taquicardias, e aquelas em que o coração fica muito lento, que nós chamamos de bradicardias. Existem também as arritmias que o coração fica numa frequência normal, porém num ritmo irregular ou descompassado, que também é uma possibilidade. Uma arritmia tem sintomas? Normalmente os sintomas, quando presentes, os sintomas mais comuns são palpitações, que é a sensação de coração estar batendo, onde normalmente ele está batendo, a gente não está sentindo. Outros sintomas, eventualmente, que podem ser comuns são cansaço, tonturas, episódios de desmaios e, eventualmente, dor no peito também pode ser um sintoma relacionado à arritmia. Eu estou com alguma dúvida, ou alguma preocupação, ou alguma ansiedade, pode se confundir com arritmia? Pode. Isso na prática clínica, nosso dia a dia, são fatores ou são questões que podem sim se confundir a sintomas do coração, sintomas cardiológicos. No entanto, o que a gente deve fazer? Na presença de algum desses sintomas, mesmo o paciente sendo ansioso, que tenha um momento de estresse presente na vida dele, ele deve procurar uma avaliação especializada de um cardiologista, porque o fato de ele ser ansioso não exclui a presença de arritmias. Então, o correto é descartar a presença de alguma arritmia, descartando que pode ser um evento inclusive mais grave. Aí sim ele vai focar no tratamento da ansiedade, tentar reduzir o estresse. Doutor, a arritmia está ligada à morte súbita? Ou qual que é a diferença de uma coisa ou de outra? Quando a gente fala em morte súbita, é aquela morte em que o indivíduo está previamente ido, por exemplo, no domicílio, na sua casa, e tem um evento e acaba evoluindo mal súbito e acaba evoluindo para óbito dentro de 1 hora. Então o conceito clássico é esse, né? Uma pessoa que está bem e tem um evento fatal. Dessas mortes súbitas que você citou, 320 mil ao ano, mais de 320 mil só no Brasil, então que é extremamente prevalente, mais de 80% são relacionados a causas cardíacas e relacionados a arritmias cardíacas. Então não é sinônimo, mas na maioria das vezes a causa realmente da morte, do óbito, são as arritmias e nesse caso arritmias malignas. Nós falamos aqui de palpitações, falta de ar, uma dor. Qual que é a recomendação caso eu sinta algum sintoma? Vou esperar passar, já saio correndo, já alerto alguém? Qual que é a dica que o senhor dá? Olha, nesse sentido, o que a gente deve orientar? Se o paciente tiver palpitações esporádicas, de curta duração e, de certa forma, que ele considere como sintomas mais leves, mais brandos, que não atrapalhem a realização das atividades diárias, esse paciente deve buscar uma avaliação, mas pode ser uma avaliação ambulatorial. Vai lá e agenda consulta com o médico, preferencialmente com o cardiologista. Se o paciente tem um sintoma mais importante, uma palpitação que não melhora,
ou que vem acompanhado de outros sintomas, como uma tontura, turvação visual, desmaios, aí esse paciente deve procurar imediatamente o pronto atendimento e ser avaliado naquele momento. É possível evitar uma morte súbita? É possível. Existem algumas situações que eventualmente fogem, obviamente, do nosso controle, né? A gente tem como via final, muitas vezes, a morte súbita. Mas, na grande maioria das vezes, se não é possível exatamente evitar, mas minimizar, com certeza, isso é fato. Através de hábitos de vida saudável, então, tabagismo, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, tratar as comorbidades que nós chamamos, que é a hipertensão, diabetes, de forma correta, né? Atividade física supervisionada ou com uma avaliação prévia, são algumas coisas que, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que ajudam a prevenir, né? Então, é possível a gente minimizar ao máximo e, na maioria das vezes, a gente ter medidas preventivas, sim. O nosso quadro hoje, CBN Saúde, falou sobre arritmias cardíacas e morte súbita. Nós conversamos ao vivo com o Dr. Guilherme Bertão, que é cardiologista do Hospital Proncor aqui em Campo Grande. Dr. Guilherme, mais uma vez a gente agradece as suas informações e as suas orientações aqui no CBN Campo Grande. Obrigado, Ginese e a CBN pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui. E fiquem atentos, vamos cuidar e manter nosso coração na batida certa. Nós que agradecemos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.